Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e este é o canal Papo Reto com Marcelo Santos, o nosso espaço de debate, de assuntos da enfermagem, de conhecimento, onde você tem acesso a algumas dicas, a alguns conteúdos da atividade de enfermagem que pode te preparar para a sua vida acadêmica ou mesmo para concursos públicos. Gostaria de agradecer a sua presença no canal. Se você é novo, te convido a se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos. Se você já é inscrito, gostaria de agradecer sua visita, sua participação e que você também compartilhe e curta nossos vídeos. Vamos dar prosseguimento a nosso bate-papo sobre enfermagem intraoperatória, falando sobre os principais fármacos utilizados no bloqueio anestésico. Nesse módulo, nessa videoaula, falaremos sobre os anestésicos inalatórios, intravenosos, locais e bloqueadores neuromusculares. Anestésicos inalatórios. Temos como exemplo o gás óxido nitroso, o enflurano, o alotano, o fluotane, isoflurano, forane, desflurano e sevoflurano, o sevorane. São os principais utilizados no processo de anestesia, trabalhando com fármacos inalatórios e os que os concursos públicos tendem a cobrar. Gás óxido nitroso. Então, algumas características importantes desse tipo de fármaco. Potente analgésico, mas um anestésico geral fraco, ou seja, ele possui uma ação analgésica intensa, significativa, mas em contrapartida, um efeito anestésico geral fraco. Frequentemente associada a outros fármacos para obter ação anestésica indolor, ou seja, para que o gás óxido nitroso possua um efeito anestésico ideal, satisfatório, você precisa conjugá-lo com outras drogas. Não deprime o sistema respiratório, é um fator importante. Não produz relaxamento da musculatura esquelética. Menos hepatotóxico, é o mais seguro dos anestésicos inalatórios. Importante essa informação. O gás óxido nitroso é o mais seguro dos anestésicos inalatórios, desde que seja associado com no mínimo 20% de oxigênio. Produz euforia e agitação em crianças. Essas são as características do gás óxido nitroso. Hidrocarbonetos halogenados. Então lá, o alotano tem capacidade de induzir rapidamente o estado anestésico e permitir rápida recuperação. Ou seja, ele produz um efeito terapêutico rápido e a recuperação desse efeito também é tida como rápida. Normalmente, co-administrado com óxido nitroso. Lembra que nós falamos que ele precisava ser conjugado com uma outra droga? Opioide ou anestésicos locais. Relaxa os músculos esqueléticos e uterinos, podendo ser empregado em obstetrícia quando há indicação de relaxamento uterino. Então, se eventualmente alguma questão trouxer essa informação, vocês já sabem que o alotano é um fármaco utilizado em anestesia que tem indicação para a gestante. Produz depressão circulatória, arritmias e hepatotoxicidade, ou seja, são os efeitos colaterais. Então, se apresenta depressão circulatória, ele pode alterar a função cardiovascular, causa arritmias e hepatotoxicidade, ou seja, ele agride o fígado. Enflurano, menos potente que o alotano, mas produz rápida indução e recuperação. Ou seja, ele é menos potente que o alotano, todavia, ele te oferece um efeito terapêutico de anestesia mais rápido, ele induz mais rapidamente a anestesia e possui a recuperação igualmente rápida. Por ser basicamente excretado pelos rins, é contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Lembrando, a função hepática e renal ela tem um efeito importante na escolha dos anestésicos. Produz menos arritmia cardíaca, menor sensibilização do coração às catecolaminas, ou seja, algumas aminas vasoativas que produzem efeitos diretamente cardiológicos. Ao uso dessa droga, ela causa menor sensibilização do coração a essas catecolaminas. Não possui ação hepatotóxica, maior potencialização dos relaxantes musculares, causa excitação do sistema nervoso central, sendo contraindicado em pacientes com distúrbios convulsivos, ou seja,
ele vai fazer com que a atividade cerebral fique aumentada. Então, o indivíduo que apresenta um distúrbio convulsivo, essa droga ela é contraindicada. Mais empregado em procedimentos cirúrgicos em pacientes adultos. A população-alvo para a escolha do enflurano é a população da faixa etária adulta. Isoflurano não possui ação tóxica aos tecidos, não induz as arritmias cardíacas, não produz sensibilização cardíaca às catecolaminas, produz vasodilatação periférica acentuada, produz hipotensão associada a essa vasodilatação, induz a vasodilatação coronariana, aumentando o fluxo de sangue e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então você vai fazer com que o coração trabalhe mais, consuma mais oxigênio. Indicado para o uso em pacientes cardiopatas, pela função de aumentar a vascularização coronariana. Desflurano produz rápida indução e recuperação anestésica, apresenta baixa volatilidade, devendo ser administrado com vapor especial. Diminui a resistência vascular e proporciona boa irrigação aos tecidos. É irritante às vias aéreas e pode causar laringoespasmo, tosse e secreção brônquica excessiva. Não é empregado para a indução de anestesias longas. Então, essas são as vantagens e desvantagens do desflurano. Sevoflurano possui baixa pungência, permitindo rápida captação sem irritar as vias aéreas durante a indução. É possível administrar em crianças, rapidamente absorvido e excretado, que é um fator interessante. Possui um tempo de recuperação mais rápido do que os outros anestésicos. É biotransformado no fígado, sendo contraindicado a pacientes com afecções hepáticas. Possui ação nefrotóxica, ou seja, a biotransformação acontece no fígado, então se tiver algum tipo de afecção ou infecção, alguma doença que acometa o fígado, essa droga ela não é indicada, ela não é prescrita. E possui ação nefrotóxica, ela vai fazer lesão na pelve renal, no tecido renal. Anestésicos intravenosos. Vamos falar sobre os barbitúricos. Então, o tiopental é um anestésico potente, mas um analgésico fraco. Ele tem uma função de anestesia muito interessante, todavia, a sua função analgésica ela é deficiente. Alcançam o sistema nervoso central rapidamente e deprimem sua função em menos de 1 minuto. Induz a hipnose, sendo considerada altamente potente. Produz baixo bloqueio neurovegetativo, possui ação curta, não produz analgesia nem relaxamento muscular e é contraindicado em pacientes com alterações cardíacas, cardiopatas. Os benzodiazepínicos, aí temos aqui os exemplos: o midazolam, dormonídeo, diazepam e lorazepam. O midazolam, o diazepam e o lorazepam têm como as principais funções administrados juntamente com anestésicos para produzir sedação. Então, geralmente você associa a utilização de benzodiazepínicos. Quem trabalha em terapia intensiva, em emergência, centro cirúrgico sabe que você às vezes conjuga o midazolam com outras drogas, com opioide fraco. O midazolam é o mais empregado, sendo disponível em várias formulações, inclusive por via oral. Possui como alternativas o diazepam e o lorazepam, que facilitam a amnésia ao mesmo tempo que causam a sedação. Agora, uma informação de extrema importância. Toda vez que vocês virem essas informações sobre benzodiazepínicos, tenham em mente, associem o antagonista, que é o flumazenil. O antagonista de benzodiazepínicos é o flumazenil. Opioides. Então, também falando sobre anestésicos intravenosos. Temos o fentanil, sulfentanila, alfentanil, morfina e o tramadol. Devido à sua propriedade analgésica, os opioides são empregados junto com os anestésicos. Exemplo: morfina mais óxido nitroso. São administrados por via endovenosa, epidural ou intratecal. Podem causar hipotensão, depressão respiratória e rigidez muscular, náuseas e vômitos pós-anestésicos. Então, o antagonista dos opioides é a naloxona. Então, naloxona é uma droga que antagoniza o efeito do opioide.
Então, você tem lá, relembrando, o antagonista dos benzodiazepínicos é o flumazenil. Então, dos opioides, naloxona. Informação importante, memorizem isso aí. Anestésicos locais, temos a lidocaína, bupivacaína, procaína e a tetracaína. As que são mais utilizadas, as que são mais cobradas em concursos públicos. Aplicado localmente, provocam o bloqueio da condução nervosa dos impulsos sensoriais da periferia ao sistema nervoso central. Na presença de vasoconstritor, epinefrina, sua absorção é retardada, minimizando a toxicidade e aumentando a duração do efeito. Efeitos adversos: convulsão, colapso cardiovascular, cardiotoxicidade e reações alérgicas. Então a lidocaína tem uma ação mais rápida, a bupivacaína mais lenta. Então, lembrando, se tem vasoconstritor, ela vai ter seu efeito prolongado. Bloqueadores neuromusculares. Nós temos o Pancuron, um pancurônio. Aqui nós trouxemos para vocês o nome comercial. O Atracúrio, o Tracrium. Succinilcolina, aquele sim. Então a succinilcolina ela é muito importante, que ela vai causar um efeito que vamos falar daqui a pouquinho, que é muito importante. E 9 entre 10 concursos tendem a cobrar essa questão para vocês. Então o Pancuron, ação longa, de 90 a 120 minutos, útil durante a ventilação mecânica invasiva e é contraindicado para cardiopatas, o Pancuron. O Atracúrio, ação intermediária, dura entre 15 e 20 minutos, útil durante a ventilação mecânica invasiva, indicado para nefropatas e hepatopatas. E a succinilcolina, o Quelicin, ação instantânea, com duração entre 1 a 2 minutos, empregado no auxílio à intubação orotraqueal e tem como efeitos adversos, sublinha aí, parada cardiorrespiratória, depressão cardíaca, hipertermia maligna. Essa informação é extremamente importante. Das avaliações, das provas, as quais eu consultei para construir esse instrumento de ensino para vocês, haviam questões onde questionavam, associavam a succinilcolina à hipertermia maligna e arritmia cardíaca. Então, se surgir lá uma questão, qual droga, qual bloqueador, qual droga anestésica tem como efeito colateral a hipertermia maligna? Succinilcolina. Perfeito? Temos também do Propofol, que é um fármaco sedativo hipnótico endovenoso utilizado na indução ou manutenção da anestesia. Início da ação ocorre em cerca de 40 segundos. Então, o Propofol é aquela droga leitosa. Então, você pode iniciá-la, que o efeito terapêutico dela acontece em cerca de 40 segundos. É necessário a associação de narcótico para a obtenção da analgesia. Facilita a depressão do sistema nervoso central, proporcionando fenômenos excitatórios, miofacilações, movimentos espontâneos, soluços. Então, o Propofol tem como característica esses fenômenos excitatórios. Então, quais são os critérios de escolha para o uso da anestesia geral? Então, quando é que o profissional médico, o cirurgião, o anestesista, ele vai elencar as condições para que essa droga, para que essa anestesia seja de forma geral? Primeiro, manutenção da respiração. Vai se contemplar essa questão. É interessante que o cliente, que o indivíduo submetido à cirurgia, mantenha o drive respiratório de forma espontânea, independente, autônoma. 2. Manutenção da circulação. É interessante que a função cardiovascular se mantenha preservada. 3. Equilíbrio homeostático. Que esse paciente não tenha nenhum tipo desses itens, alteração ou comprometimento da respiração da circulação, que venham a comprometer o seu equilíbrio homeostático e manter a integridade física do indivíduo. Então, essa droga ela vai agir no sistema nervoso central, deprimindo todo o organismo, de forma a deixar o paciente inconsciente e talvez até com alteração cardíaca e respiratória. Trago para vocês aqui as imagens das meninges, aqui é o sistema nervoso central, o encéfalo e seus anexos. Então, vou falar sobre anestesia regional. Então, nós temos as vértebras
E o posicionamento adequado, falaremos mais à frente, mas antecipando. Você vai ter o paciente em decúbito lateral, em posição fetal ou sentado. Então você vai fazer a abordagem entre L4 e L5, nas vértebras lombares. Então é importante que você tenha conhecimento anatômico do corpo humano. Então temos as vértebras cervicais, torácicas, lombares e pélvicas. Vamos trabalhar com as lombares para fazer o bloqueio regional. Então você vai acessar entre L4 e L5. Então vamos esmiuçar quais são as técnicas de bloqueio regional. Temos a raquianestesia, realizada pela introdução do medicamento no espaço subaracnoide, bloqueando os estímulos álgicos devido à condução do bloqueio venoso. Então, ó, perfeito, ó, ela é no espaço subaracnoide entre L4 e L5. Entre L4 e L5. Importante. Posicionamento do cliente, aqui o posicional anestesista, abordando aqui o espaço subaracnoide entre vértebras L4 e L5. O posicionamento, introdução do catéter até atingir o espaço subaracnoide. Então aqui a imagem para vocês, ó, introdução do catéter e injetando o medicamento. Então, o bloqueio peridural, realizada pela injeção do anestésico local no espaço epidural. A RAC é no subaracnoide, a peridural é no espaço epidural, onde irá se difundir por condução nervosa, produzindo insensibilidade aos estímulos álgicos. Perfeito? Então, lembrando, quando eu falo de raquianestesia, estou falando de espaço subaracnoide, eu vou abordar entre L4 e L5. Quando eu falo de epidural, eu falo do espaço epidural. Aqui para vocês, ó, epidural, epi acima, se fosse subaracnoide, seria abaixo da aracnoide. Mais uma vez a imagem para vocês. E quais são as drogas usadas na raquianestesia e na anestesia peridural? Então você tem os dois, a bupivacaína e a lidocaína. Bupivacaína, empregada em procedimentos operatórios prolongados, porque a ação dela é prolongada. Pode vir acompanhada de vasoconstritor, adrenalina ou glicose. E a lidocaína, empregada em procedimentos curtos, porque sua ação é rápida, pode vir acompanhada de vasoconstritor, adrenalina ou mesmo de glicose. Perfeito? Então, quais são as drogas? Bupivacaína e lidocaína. Bupivacaína para procedimentos prolongados e lidocaína procedimentos curtos. Característica da raquianestesia e da anestesia peridural. A raquianestesia, você tem perda total da sensação álgica, perda motora e da sensibilidade, pode-se anestesiar desde a região mamária até os membros inferiores. Amplo efeito de supressão da dor, redução da motricidade, manutenção da sensação tátil, pode-se anestesiar desde a região abdominal até os membros inferiores. Então a raquianestesia, desde a região de tórax até membros inferiores, a peridural do abdômen até membros inferiores, perfeito? E o posicionamento do cliente para esse tipo de procedimento? Ele pode ser sentado ou decúbito lateral, em posição fetal, onde você vai fazer uma hiperextensão da região lombar, fazendo com que haja a exposição das vértebras, para que o profissional introduza o catéter, o mandril, de modo a atingir o espaço epidural ou subaracnoide. Este aqui é o posicionamento do bisel. Este aqui é o mandril, é o corpo do catéter. Isso aqui é o canhão. Aqui o posicionamento, a introdução entre L4 e L5 e injeção da substância. Então, quais são as indicações, contraindicações e potenciais complicações do uso dessa técnica? Então, vamos lá. Indicações: cirurgias obstétricas, abdominais, intraumbilicais,
Contraindicações: hipovolemia, cardiopatias, infecção local, convulsões, sepsemia, bacteremias, síndromes hemorrágicas, uso de anticoagulante. São contraindicações que inviabilizam a utilização da técnica de bloqueio regional, com utilização da técnica de raquianestesia e a peridural. Quais são as complicações na raquianestesia e na peridural? Na raquianestesia você tem hipotensão grave e cefaleia pós-raque. Você só vai ter cefaleia pós-raque na raquianestesia. Na peridural, dor lombar, hematoma e toxicidade. Vamos dar agora para vocês uma informação de extrema importância. Vamos falar sobre a cefaleia pós-punção lombar, ou cefaleia pós-raque. Então, a fisiologia da cefaleia pós-punção lombar. Então, quando você introduz a solução anestésica dentro do espaço subaracnoide, que é na raquianestesia, você vai estar adicionando uma quantidade de líquido ao líquido cefalorraquidiano, ao líquor. Esse líquido cefalorraquidiano, ele pode fazer uma compressão ou aumentar a pressão nessa região aqui, na região occipital, fazendo com que haja aquela dor intensa característica da raquianestesia, que seria cefaleia pós-raque. Então, a cefaleia pós-raque ou cefaleia pós-punção lombar, também denominada de cefalgia pós-espinhal ou cefaleia espinhal, constitui queixa pós-operatório frequente. Então, frequentemente, após essa técnica, os clientes se queixam dessa reação adversa. Ocorrem frequentemente em parturientes jovens e em pacientes com menos de 40 anos. Está ligada ao extravasamento de líquor na dura mater. Localiza-se na região occipital. Desaparece entre 1 a 3 dias, mas pode durar até 2 semanas. Então, o tratamento da cefaleia pós-punção lombar. Então, o tratamento da cefaleia pós-punção lombar: 1. Repouso absoluto e restrito ao leito, de 24 a 48 horas. Hidratação vigorosa. Cintas abdominais para fazer compressão do sítio da punção. Infusão peridural de soro fisiológico a 0,9%. Cafeína via oral ou endovenosa. Não é cafeína, é café não. É cafeína, é alimento químico. Injeção de 5 a 20 ml de sangue autólogo dentro do espaço do sítio da punção. Então, esses são os tratamentos prescritos para a cefaleia pós-raque. Então, vamos dar uma paradinha por aqui e vamos dar continuidade à nossa videoaula falando sobre o posicionamento cirúrgico. Para você que assistiu até o final, um forte abraço. Espero que tenha atendido a demanda, a necessidade de vocês em relação ao conhecimento específico. Curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.